Jonas, capítulo 4. Irmãos, eu já gastei bastante tempo falando dos juvenis, mas vocês sabem por que a gente está há 5 domingos expondo o livro de Jonas? Por causa deles, por causa dos juvenis. Os juvenis tiveram uma gincana o mês passado sobre o livro de Jonas. E eles estudaram muito para a gincana. E eu também. Eu fiquei motivado a pregar sobre o livro de Jonas. Eu tenho certeza que tem sido abençoador para a igreja, porque tem sido para mim. Nós aprendemos, e antes de fazer a leitura, 4 pontos em 4 domingos, esse é o 5º. Eu quero só lembrar a história de Jonas com esses 4 pontos. Primeiro, lembra? Jonas era um homem fugindo do Senhor. Deus mandou ele pregar em Nínive. Ele comprou uma passagem e foi para Tarsis para fugir da presença do Senhor. Não dá certo. Não dá certo, não há como fugir do Senhor. Depois nós aprendemos que Jonas é um homem que foi encontrado pelo Senhor. Mesmo Jonas fugindo de Deus, dormindo no mais escuro porão de um navio, Deus encontra Jonas, manda uma tempestade, manda uma crise, faz com que Jonas lembre do seu chamado, lembre quem ele é e lembre quem é o seu Deus. Lembra disso? Depois nós aprendemos também que Jonas é um homem que buscou ao Senhor, porque do navio ele foi parar dentro da barriga de um grande peixe. E o capítulo 2 diz que lá dentro do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor. Deus nos encontra e nos faz buscar a sua presença. Ele orou com o livro de Salmos. Toda a sua oração foi citando o livro de Salmos. Quer aprender a orar? Ora com os Salmos. Aprenda a orar com eles. Hoje pela manhã, por exemplo, nós lemos o Salmo 86 aqui. Uma oração profunda, linda. Domingo passado, nós aprendemos que Jonas é um homem fazendo a vontade de Deus. No capítulo 3, o grande peixe vomita Jonas na praia e Jonas vai ter que ir para Nínive pregar, fazer o que ele não queria. Porque Nínive era uma cidade importante para Deus, mesmo que não era importante para Jonas. Jonas teve que aprender a fazer a vontade de Deus. Estamos no último capítulo. Eu recapitulei aí os 4 sermões. Vamos fazer a leitura? Capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa sua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta secou. Nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa de uma planta?
E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? O livro de Jonas termina assim, com uma pergunta. O capítulo 4 é dramático e ao mesmo tempo uma comédia. É verdade, ele foi escrito com esse propósito, de ser uma ironia para o povo de Deus. Deus usa momentos irônicos para nos disciplinar e corrigir. Olha, no versículo 1 do capítulo 4, tem a expressão com isso, é um aditivo. Com isso o quê? Ele ficou desgostoso, extremamente irado com isso. Com isso o quê? Está ligado ao texto anterior, o capítulo 3, versículo 10. Deus viu o arrependimento de Nínive. Deus viu que eles creram na pregação. E o versículo 10 diz: viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Deus não trouxe o juízo sobre Jonas, sobre Nínive. Deus não destruiu a cidade. Deus não matou os habitantes. Olha que coisa boa, não é? Os ninivitas foram salvos da ira de Deus, porque Jonas pregou. Qualquer pregador, irmãos, e eu estou pregando essa noite aqui, gostaria que meu desejo é que você vá para a tua casa com o teu coração inflamado pela pregação da palavra. Mas Jonas não ficou assim. O com isso é uma expressão de que o que Deus fez, livrando Nínive por causa do seu arrependimento e fé, e Deus não fez aquilo que falou que iria fazer, destruindo a cidade, porque eles se arrependeram e creram. Jonas ficou frustrado. E esse é o tema dessa noite. Você quer anotar aí no seu caderno? Pode anotar. Jonas, um homem frustrado com o Senhor. Frustrado é uma palavra difícil de escrever, né? Frustrado. Jonas, um homem frustrado com o Senhor. Sabe o que é frustrado, Augusto? Decepcionado. Já ficou decepcionado? O Daniel sabe o que é isso, porque ele já ficou decepcionado várias vezes com o Vasco. Sabia disso? Não é? O Daniel deu um uniforme do Vasco. É do Vasco, né? Quem é vascaíno fica decepcionado. Mas ainda bem, né, que você tem o uniforme do São Paulo também. Ficar decepcionado. Jonas estava frustrado. E por que ele estava frustrado e irado? Por causa de Deus. Qual era o motivo do descontentamento? Qual era o motivo da frustração? Qual era o motivo da ira de Jonas? Em primeiro lugar, Jonas está frustrado com o Senhor por causa do próprio caráter do Senhor. Eu vou repetir. Jonas está frustrado, irado, desgostoso, desiludido, brabo, por causa do caráter de Deus, por causa de quem Deus é. Olha, observe, no versículo 1, Jonas deixa muito claro que Deus fez o que ele não queria. Com isso, desgostou-se. Jonas ficou extremamente irado. Com isso o quê? Deus não fez o mal que disse que iria fazer. O mal era destruir Nínive. Deus não fez. Jonas está frustrado porque Deus não fez o que ele queria. Meus irmãos, minhas irmãs, com todo temor ao Senhor, Deus não tem obrigação com a nossa vontade.
Em lugar nenhum das Escrituras há texto bíblico que diz que Deus está comprometido com a nossa vontade. Deus estava comprometido e está comprometido com a vontade dEle, com o querer dEle. Por exemplo, no Novo Testamento, quando o Senhor nos ensina a orar, na oração do Pai Nosso, o que Ele nos ajuda a pedir, uma das primeiras coisas, uma das primeiras petições: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra, como nos céus. É a vontade de Deus que deve ser feita e não a nossa. Tem muita gente frustrada com Deus, porque Deus não faz o que Ele quer. E Deus não tem compromisso com isso. Se você está se relacionando com um Deus que tem que fazer o que você quer, Ele não é o Deus da Bíblia. Ele é o Aladim. Não, na verdade o Aladim não. Ele é o gênio do Aladim. Já assistiu? Já assistiu esse filme? Com o Will Smith lá? Que ele é o Aladim? Que ele é o gênio. Eu confundi, troquei os personagens. Ele é o gênio, ele é o gênio. Assistiu? Quem acha que Deus é obrigado a fazer as suas vontades, vai ficar descontente. Vai ficar igual Jonas, frustrado. Porque Deus não tem compromisso com a minha vontade. Ele tem compromisso com a vontade dEle. Posso convidar você a orar para Jesus? Lembra o que Jesus orou na hora mais difícil e angustiante no jardim do Getsemane? Se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade. Deus não está comprometido com a minha vontade, mas com a vontade dEle. Jonas estava frustrado por causa do caráter de Deus. Observe o versículo 2. Agora Jonas vai justificar o motivo pelo qual ele fugiu. Ele está tão frustrado, ele está tão irado com Deus, que ele vai falar o motivo pelo qual ele fugiu de Deus. Versículo 2, a parte A, ele vai dizer assim: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Eu fugi porque eu sabia que ia dar nisso, eu falei que o Senhor não ia destruir Nínive. Jonas está justificando covardemente, como diz o nosso irmão Ovídio, a sua fuga, o motivo dele fugir e não fazer a vontade de Deus. Eu sabia que ia dar nisso. E tem muita gente vivendo assim, justificando a sua desobediência a Deus, justificando as suas fugas. Ah, eu sabia que se eu fosse para a igreja, eu ia encontrar pessoas pecadoras como eu. E vai, como a música que a gente cantou. Olhando de perto, a gente cantou assim, né? Do jeito certo. Dói, porque todos nós temos. Olhando de perto, todos nós criamos justificativas para fugir de Deus. Versículo 2, por causa do caráter de Deus, olha a parte B do versículo 2. Por que ele fugiu da terra? Por que ele fugiu de adiante de Deus para Tarsis? Porque ele sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Ele citou 5 atributos de Deus. O que são atributos de Deus, irmãos? São atribuições do seu caráter. A Bíblia fala dos atributos de Deus. Jonas não está errado nesses atributos, não. Ele está falando o que a Bíblia fala sobre Deus. E ele está falando, eu sabia que o Senhor era assim. Agora veja bem, ele está falando atributos positivos de Deus. Atributos santos de Deus. Jonas está falando contra Deus, mas de coisas que são boas de Deus. São os seus atributos, suas virtudes. Olha o que Jonas, eu sei que o Senhor é um Deus clemente. Eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso. O que é ser misericordioso? É deixar de dar aquilo que o pecador merece. O pecador merece
o inferno, mas Deus não dá. O pecador merece a ira. Nínive merecia ser destruída, mas Deus foi misericordioso. Qual a outra evidência aqui? Tardio em irar-se. Sabe o que é ser tardio em irar-se? É ser longânimo, é ter paciência. Uma pessoa que fica irada com facilidade é uma pessoa de estupim curto. Uma pessoa que é irada de qualquer forma é uma pessoa irascível. Ela fica irada no trânsito, ela fica irada com o cachorro, ela fica irada com os filhos, ela fica irada com o marido, ela fica irada com o papagaio que passou cantando, ela fica irada com a arara. Esses dias eu estava lá na chácara, passou uma arara vermelha, duas na verdade. E elas fazem uma algazarra bonita, já viram? Aqui na nossa região tem ela, crá, 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 crá. E lá do outro lado estava a minha vizinha sentada, ela, mas que barulho infernal! Tem gente que é assim, não consegue ver a beleza da arara, é tão acostumada a ficar irada, é tão acostumada a ser irado por qualquer coisa, que até coisas belas, como a arara, incomoda. Deus não é assim. Deus é tardio em irar-se. Olha que atributo bonito. Mas Jonas está feliz porque Deus é assim? Olha outra virtude que vai aparecer. Grande em benignidade. Significa que Deus é benigno de uma forma superior. Que Deus é bondoso de uma forma inigualável. Jonas está frustrado com Deus porque Deus é bondoso. Ele queria que Deus fosse um Deus que destruísse Nínive. Já viu gente assim? Que quer o mal dos outros? Que quer ver os outros se dar mal? Porque a pessoa um dia falou mal dele, prejudicou ele, ou de certa forma falhou com ele. Ele queria que Deus punisse Nínive. Mas esqueceu que Deus é grande em benignidade. É muito fácil, irmãos, ficar frustrado com Deus. Basta a gente achar que Deus tem que fazer o que a gente quer. E aí aquilo que são virtudes de Deus passa a nos desagradar. Porque as virtudes dele muitas vezes vai agir contra a nossa vontade. Deus é bom. E a última delas é que se arrependes do mal. Veja bem, não significa que Deus pratica o mal. E nem que Deus tenha motivo para se arrepender de algo errado. Essa palavra ela está ligada a Êxodo 34, quando Moisés está ouvindo de Deus e falando com Deus a respeito da sua bondade, da sua justiça e clamando a Deus pelo povo de Deus que tinha pecado. E Deus então age com misericórdia e graça. Nós poderíamos trocar esta palavra por uma graça amorosa. Deus é Deus quem, em vez de punir com o mal, traz graça, um favor amoroso. Perceberam que tudo que incomoda Jonas é quem Deus é? O caráter de Jonas? Eu quero fazer uma aplicação com os irmãos. Queria a sua atenção. Não escolha o pecado por causa de Deus. Não escolha o pecado por causa de Deus. Sabia que tem gente que faz assim? Pecou, eu pequei. Não vou na igreja mais, porque eu fiz um pecado tão feio. Agora eu sou um pecador iníquo, não vou voltar na igreja. Porque Deus é santo. Deus não tolera o pecado. Não, agora que é a hora de você voltar para essa igreja de joelhos, clamando ao Senhor em arrependimento pelos seus pecados. Não deixe de tomar da Santa Ceia porque você brigou com o irmão. Porque Deus diz, né? Quem come e bebe sem discernir o corpo, é Paulo que diz isso, a palavra de Deus. Come e bebe juízo para si, então eu não vou comer da Santa Ceia. Não, meu irmão, agora é hora de discernir o corpo de Cristo. E de arrependimento e fé se voltar a Ele. Não faça como Jonas.
Não crie justificativas para fugir de Deus. Não crie justificativas para se afastar do Senhor por causa de quem Ele é. Sim, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus amoroso, Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele é juiz. Ele se ira com santidade. Sim, Ele odeia o pecado. Ele odeia o pecador. Mas Ele transforma a vida do pecador pela graça. Foi isso que Ele fez com Nínive. Não crie justificativas por causa do caráter de Deus, para escolher o pecado. Eu tenho na minha família parentes que são de uma seita religiosa. Uma seita religiosa que diz que se você cair da graça, não há mais o que você fazer. Eles acreditam que se tem alguns pecados, que se a pessoa cometer, eles não podem voltar mais para a igreja, não podem voltar mais para a comunhão. Tenho parentes, primos amados, queridos, que acreditam que caiu da graça. Então agora eles vivem numa vida depravada. E eles falam assim, não, mas porque Deus é muito sério. Deus é muito santo. E eu caí da graça no pecado, agora só me resta viver no pecado. Jonas está fazendo a mesma coisa. Só que de uma maneira que parece que Jonas é mais puro. Jonas está dizendo, eu sabia quem tu eras. Eu sabia que o Senhor é um Deus bom. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, por isso eu fugi. Sabe por que Jonas está frustrado com Deus? Por causa do caráter de Deus. Segundo lugar, sabe por que Jonas está frustrado com Deus? Porque Jonas é um homem que menospreza a vida. Segundo lugar é isso, se as crianças quiserem anotar. Jonas é um homem que menospreza a vida. Observe o versículo 3 do capítulo 4. O versículo 3, Jonas vai dizer assim, ó: peço-te, pois, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Melhor me é morrer do que viver. Tira minha vida. Deus não faz o que eu quero, é melhor morrer. Ó, observe o versículo 8. Versículo 8 ali, a parte final. Pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Jonas fala isso 2 vezes. E depois do versículo 9, se você puder colocar, Lucas, Deus vai falar, mas cara, está certo isso? E ele vai, sim, é razoável a minha ira até a morte. Até a morte. Jonas é um cara frustrado com Deus, porque não valoriza a vida que Deus deu a ele. Irmãos, a vida é um dom precioso de Deus. Não a menospreze, não a viva em vão, não gaste a sua vida inutilmente, não desperdice a sua vida, não detone os seus sentimentos, não crie raiz de amargura. Jonas estava tão frustrado, amargurado, ele queria a punição de Nínive, ele queria a destruição da cidade. Deus não fez, porque Deus é bom, misericordioso, justo, benigno, gracioso. E o que Jonas faz? Eu quero morrer, minha vida não serve para nada. Jonas desprezava a sua vida, por isso ele desobedecia a Deus. Jonas desprezava a sua vida, por isso ele investia no pecado. Lembra que no capítulo 1 ele compra uma passagem para Tarsis, ele investe dinheiro na desobediência, tempo. Por isso Jonas fugia de Deus. Mas Jonas não é um cara que despreza só a sua vida. Eu quero morrer. É dramático Jonas, não é? Eu quero morrer. Mas Jonas estava frustrado com Deus, porque também desprezava a vida de outros. Olha o versículo 11. Deus está chamando a atenção de Jonas, e no versículo 11, fica muito claro que Jonas despreza a vida da cidade inteira. Deus vai dizer, eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e dos animais. Jonas é alguém que não está preocupado nem com os cachorros de Nínive, nem com os pets da cidade.
nem com os animais. Jonas não despreza somente a sua vida, ele despreza a vida do outro. Ele despreza a vida de uma cidade inteira. Irmãos, Deus não fica calado diante da frustração de Jonas. Deus responde àquela oração. E ele responde com uma pergunta. E aqui está a parte irônica. Se você puder ver o versículo de número 4. Mas Deus disse: é razoável essa sua ira, Jonas? Ô Jonas, essa frustração, esse desgosto, essa raiva sua, tá certo isso, Jonas? Você acha mesmo que você está certo? Minha mãe fazia muito isso comigo. Quando eu era solteiro, morava na casa dela, eu às vezes deixava a toalha na cama, molhada. Minha mãe chegava lá e falava assim: Arão, meu filho, você acha que está certo isso que você está fazendo? Aí eu casei, deixo a toalha na cama, minha mulher chega lá: ei, tá certo isso que você está fazendo, gatinho? Quando a pessoa pergunta dessa forma irônica: oh, você acha que, Jonas, tá certo, é razoável essa tua ira? Deus está chamando Jonas à consciência. Deus chama Jonas à razão. Por isso a palavra razoável. Ei, Jonas, você não está dormindo só no porão do navio, você está dormindo aqui, acorda. Deus está despertando Jonas para o que é certo, mas parece que não funciona. Jonas continua frustrado, Jonas continua amargurado, Jonas continua com raiva. Sabe por quê? Jonas insiste no erro. Por quê? Porque Jonas despreza a sua vida, Jonas despreza a vida do outro. Jonas é alguém frustrado com Deus. O versículo 5 diz que ele faz um abrigo. E nesse abrigo ele deita para ver o que ia acontecer com a cidade. Ele ainda tem uma expectativa. E na expectativa de Jonas, Deus vai mudar de ideia e vai destruir a cidade. Então ele faz um abrigo do lado de fora da cidade e fica esperando para a cidade ser destruída. Por isso, em terceiro lugar, sabe por que Jonas é um homem frustrado com Deus? Além dele ser por causa do próprio caráter de Deus, então ele cria desculpas para escolher o pecado. Ele não está contente com Deus. Além dele menosprezar a vida dele e a vida de outros, não viva assim. Não menospreze o dom que Deus te deu. Preste atenção nisso. Sua vida é preciosa, sim. Não quero ficar aqui cantando música, você é o ouro de Ofir, não é nada disso não. Sua vida é preciosa para Deus, sim. Ele que te deu a vida. Viva com intensidade. Viva com responsabilidade. Viva com temor a Deus. Não menospreze a vida dos outros, mesmo que eles sejam inimigos, como os ninivitas. Jesus nos ensinou no Sermão do Monte a amar os nossos inimigos, a orar pelos nossos inimigos. Não foi isso que ele ensinou no Sermão do Monte? Não menospreze a vida. Mas em terceiro lugar, Jonas era um homem frustrado com Deus. Sabe por quê? Porque Jonas ainda precisava aprender com Deus e sobre Deus. Vou repetir. Jonas ainda precisava aprender com Deus e sobre Deus. Olha só, a partir do versículo 6, Deus manda nascer uma plantinha. E no livro de Jonas, Deus é o Deus da criação. Por exemplo, o mar obedece a Deus, não obedece? Vem uma tempestade, um temporal. O grande peixe obedece a Deus, não é? Engole Jonas na hora certa. Agora, os ninivitas obedecem a Deus.
Porque nós vimos no capítulo 3 que Nínive era uma cidade importante para Deus. E agora eles estão temendo ao Senhor. Agora Deus manda uma planta nascer. Tudo em Jonas obedece a Deus, menos o profeta. Os animais e a criação obedecem a Deus. Então vem uma plantinha e Deus tem um propósito de ensinar Jonas. Deus está ensinando Jonas. Com uma planta? Com uma planta. Vamos ver o versículo 6? Então fez o Senhor, Deus, nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que o fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou com extremo por causa da planta. Olha que legal. A planta era para trazer conforto para Jonas. A planta trouxe alegria para Jonas. Por quê? Deus está cuidando de mim, eu sou o profeta. No outro dia, Deus manda na criação. Se Deus manda na tempestade, Deus manda no verme. E aí Deus separou um vermezinho, um bichinho, que roeu a planta. E a planta secou e morreu. Bom, Deus privou Jonas do seu conforto. Deus privou Jonas da sua alegria. Irmãos, Deus nos dá graciosamente bênçãos que nos traz conforto. Deus nos traz bênçãos que nos traz alegria. Você já teve coisas assim? Um abraço de um filho querido, um eu te amo apaixonado da sua esposa, aquele abraço apertado. Deus nos dá confortos e alegria, um bom trabalho, um lar nos dias frios com chuveiro quente, nos dias de calor. Quem tem ar-condicionado? Ventilador, um ar-condicionado. Deus nos dá conforto e alegria, irmãos. Mas Deus também nos priva do conforto e da alegria quando Ele quer nos ensinar. E Ele fez isso com Jonas. Jonas estava descontente com Deus, frustrado com Deus, porque ainda tinha muito a aprender sobre Deus. Depois disso, o que Deus mandou? O que diz o versículo 7? No dia, no 8, perdão. No dia seguinte, nasceu o sol, Deus mandou um vento quente. Esse vento calmoso oriental, é preciso entender, esse vento calmoso não era um vento forte, era um bafo quente. Vinha do Oriente. Um bafo quente sobre Jonas. Ele já não tinha mais a sombra da planta imprevisível. O verme imprevisível comeu a planta. O que ele tinha? O sol batendo na sua cabeça, não é isso? E um bafo quente soprando sobre ele. Aí Jonas ora de novo. E como Jonas ora? Eu quero morrer, a gente já falou disso. Eu tenho um pedido, eu estou indignado, eu estou frustrado, eu quero morrer, porque Deus me privou do meu conforto, Deus me privou da minha alegria. E aí Deus entra na parada de novo com uma pergunta, a mesma pergunta: é razoável essa tua ira por causa de uma planta? Jonas, você não plantou a planta, cara, foi eu. Você não cuidou dela, foi eu. Ela nasceu num dia, no outro pereceu. Você está bravo assim por causa de uma planta, que você não investiu nada nela. Você investiu para ir para Tarsis, comprou passagem, investiu tempo. Você está bravo por causa de uma planta que eu trouxe e que eu tirei. E Jonas diz sim, eu estou bravo e estou frustrado até a morte. A didática de Deus, irmãos, envolve disciplina.
para nos corrigir e nos ensinar. E é isso que Deus está fazendo com o profeta. Para que o profeta Jonas não viva frustrado com Deus, Deus o disciplina. Meu irmão e minha irmã, para que eu e você não vivamos frustrados com Deus, Ele nos corrige e nos disciplina e nos ensina. Presta atenção, porque Deus vai voltar a falar. E nessa fala, Deus está corrigindo. Você lembra do texto de Hebreus 12? Do versículo 7 até o 11. A Bíblia diz em Hebreus 12, de 7 a 11, que Deus disciplina quem ama. Deus corrige a todo filho. E é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Versículo 8, mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e nós o respeitávamos. Não havemos mais de respeitar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Agora preste atenção no versículo seguinte. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Meu irmão e minha irmã, Deus nos ensina sobre quem Ele é, e nesse ensino Ele nos corrige. É isso que Deus está fazendo com Jonas. Você não plantou, você não deu trabalho a você, mas você tem compaixão da planta. Você tem compaixão da planta, Jonas. Aí Deus agora vai ensinar para Jonas o que é importante, que é o versículo 11. Deus quer ensinar para o profeta que o que importa para ele, para Deus, é o que tem valor. É o que importa para Deus e não o que importa para nós. Por isso Jesus em Mateus 6 vai dizer: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. É o que importa para Deus e não para nós. Deus não é um gênio da lâmpada, que vai satisfazer os seus caprichos, que vai punir quem você não gosta. Deus é Deus. E Ele nos ensina para não vivermos frustrados. Permita ser corrigido por Deus. A história termina com uma pergunta. Jonas, põe o versículo 11 aí. Você teve compaixão da planta. Eu não teria compaixão de uma cidade inteira? Eu não teria compaixão de 120 mil crianças? Observe que o versículo 11 está falando mais de 120 mil pessoas. Agora, olha a descrição dessas pessoas. Olha como é que essas pessoas são descritas. Elas não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Deus está falando de crianças. Cara, você tem compaixão de uma planta. Eu não vou ter compaixão do cachorro da cidade e das crianças, mais de 120 mil. Permita-se ser corrigido pelo Senhor e ser ensinado para Ele, para você não viver frustrado com Deus. Gente frustrada com Deus é gente que não aprende com Ele. Gente frustrada com Deus é gente que não se permite corrigir. O livro termina com essa pergunta: qual será que foi a resposta de Jonas? O que Jonas deveria responder? Jonas deveria responder: sim, Senhor, é preciso ter compaixão de Nínive, eu estou errado. Será que Jonas respondeu isso, irmãos? Eu não sei qual a resposta de Jonas,
Mas eu sei qual é a minha resposta diante da pergunta de Deus para a minha vida. Qual a resposta que você dará à pergunta que Deus faz sobre compaixão? Sobre o ensino dele, sobre a vontade dele, sobre o caráter dele. Jonas nos representa. O livro termina em aberto, porque é o leitor que tem que dar a resposta. E a resposta é a que Deus ensina. Que Deus nos mova. Que Deus nos mova a não viver frustrados com Ele, mas satisfeito com o Senhor.